ele possui hoje um fundo de 747 bilhões de reais à disposição para financiar obras do mercado imobiliário. Fala aí, investidor, investidora, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo no canal. E esse vídeo de hoje você vai aprender como investir no mercado imobiliário para formar renda passiva utilizando o dinheiro do banco. Então vamos lá. Esse recurso do banco se chama OPM. Para quem não sabe o que significa OPM, é uma sigla em inglês que se chama Other People Money, que traduzindo aqui para uma forma literal seria dinheiro de outras pessoas, ou seja, DOP. Basicamente, você acessa um recurso de terceiro para poder viabilizar os seus investimentos. Então, o que não é OPM? OPM é quando você utiliza capital de terceiro. E o que não é OPM é quando você utiliza o seu capital. Então, quando você pega o seu recurso para poder fazer investimento, isso não é OPM, que você está utilizando aí o seu próprio dinheiro. E a maioria dos investidores imobiliários, os mais bem-sucedidos pelo mundo, eles não utilizam o próprio dinheiro para viabilizar investimento no mercado imobiliário. Eles sempre trazem para operações imobiliárias investidores, parceiros, bancos, financiamentos, empréstimos para viabilizar, porque eles sabem que o investimento imobiliário vai gerar receita e essa receita vai pagar a utilização desse capital, custo desse capital. E esse capital ele está disponível para nós através do SBPE. Para quem não conhece, SBPE é Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o funding que faz aí o financiamento imobiliário pelo Brasil. Existe o SBPE daqui dois segmentos, que é dentro do SFH, para imóveis avaliados até 1,5 milhões, e o SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, com imóveis acima de 1,5 milhões. O SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ele possui hoje um fundo de 747 bilhões de reais à disposição para financiar obras do mercado imobiliário. Então, esse fundo, ele está disponível para você estar viabilizando aí os seus investimentos, utilizando esse capital. A grande maioria das pessoas que fazem empréstimos pelo SBPE, financiamento imobiliário, mais de 99% das pessoas, elas fazem para a aquisição do seu imóvel e menos de 1% aí fazem com a finalidade de investimento. Então existem dois tipos de pessoa: a pessoa que é proprietária do imóvel e aluga, e existe a pessoa que aluga o imóvel que pertence a um proprietário, ou seja, um investidor. Então, de que lado da mesa você tá? Da pessoa que aluga um imóvel de um investidor, ou você é um investidor que aluga para uma pessoa? Então aqui existe a possibilidade de você estar, através de recurso do banco, viabilizando os seus investimentos, oferecendo imóveis para que outras pessoas aluguem esse imóvel. E esse fundo, que tem 747 bilhões, ele está à disposição para poder fazer frente aos seus investimentos. Então você precisa saber que você pode contratar esse financiamento para poder levantar imóveis, investimentos que vão ser alugados, tá? Não existe nada previsto em contrato que impeça você de fazer isso. Você não pode fazer para alugar quando é algum recurso subsidiado, ou seja, pelo FGTS ali tem um impedimento, porque é um recurso de juros subsidiado, que o fundo é o FGTS. Nesse caso aí você não pode utilizar esse recurso para construir e alugar. Mas no caso do SBPE não tem nenhuma norma que determina, pelo menos nessa data não tem nenhuma norma que determina que você deve construir para morar. Você pode sim alugar esse imóvel e esse imóvel gerando renda, ele vai se pagar. E aí você pensa assim: ah, mas eu não possuo dinheiro para poder fazer isso. Você não precisa juntar todo o dinheiro para investir no mercado imobiliário. O que você precisa é ter conhecimento para ter o acesso a esse recurso e viabilizar através de estudo de mercado, através de estudo de viabilidade, um imóvel em um local que ele vai ter uma boa taxa de ocupação, uma boa geração de receita, e que essa receita desse ativo imobiliário vai ser o suficiente para pagar essa despesa com o custo desse OPM, desse financiamento. Então você precisa de conhecimento, porque muitas pessoas imaginam que para investir no mercado imobiliário ela tem que juntar todo o dinheiro do imóvel, e isso não é verdade. Você pode utilizar capital de terceiro, você deve utilizar. Os grandes investidores fazem assim. E por que que você quer fazer diferente? Sendo que você tem a possibilidade e tem acesso a esse tipo de funding, no caso o SBPE. Então esse recurso ele está à disposição para você também utilizar para viabilizar os seus investimentos. Então você deve considerar. Por quê? É um prazo longo, é um juro barato, querendo ou não, e você consegue
consegue montar um fluxo de caixa e essa parcela, ela vai ter um valor ali que não vai impactar o fluxo de caixa de forma que você tenha um saldo negativo todos os meses. E isso, se você fizer os estudos de mercado, de viabilidade, fazer um empreendimento que fica ali num bom lugar, numa boa localização, você vai ter uma geração de receita forte que cobre isso aí e ainda sobra recursos todos os meses. Então, isso é OPM, é utilizar capital de terceiro. Não existe só financiamento, tá? Existem outras formas de capital de terceiro. Por exemplo, o consórcio é uma alternativa, só que o consórcio, ele tem um prazo mais curto e acaba impactando mais no fluxo de caixa. Você tem que estruturar cotas para poder compor o valor que você precisa. Então, ele é uma operação um pouco mais complexa que o financiamento, tá? Só que em consideração, convertendo para juros, vamos dizer assim, porque o consórcio é taxa administrativa, ele acaba se tornando mais barato também, em termos de juros. Só que tem esse impedimento. Você tem uma complexidade maior para poder ter acesso a ele, para viabilizar os investimentos, e você precisa aportar capital para contemplar as cartas. Você vai ter uma parcela maior todos os meses, isso impacta mais no fluxo de caixa. Então, tem essas questões. Além do consórcio, tem também empréstimos, seja capital de giro, seja empréstimo bancário de outras linhas. Existem investidores, parceiros, várias fontes que você pode aí recorrer para poder viabilizar investimento no mercado imobiliário. O OPM, você deve considerar o quê? Que para usar ele, existe duas formas. Ou você pode construir o imóvel, ou você pode comprar esse imóvel. Então você pode prospectar em uma construtora incorporadora, comprar esse imóvel, adaptar ele ali, personalizar, fazer os acabamentos e alugar. Ou você pode comprar um imóvel usado, retrofitar esse imóvel, reformar esse imóvel para que você consiga alugar ele ou construir. Então a etapa da construção, ela costuma ser a mais rentável. Por quê? Porque não tem intermediário. Se você construir, você vai conseguir construir por um preço menor, automaticamente o seu investimento vai ser menor e você vai conseguir ter um retorno maior quando gerar caixa. Diferente de quando você compra de uma construtora incorporadora, que ali tem a margem dela embutida e isso acaba afetando o seu retorno. Não que não dê certo, dá certo também. Só que quando você constrói, você consegue ter uma margem na última linha melhor, tá? Na questão de geração de receita, o ideal é que você trabalhe ou imóvel por temporada, ou com moradia estudantil, segmentos e nichos que vá te trazer um volume de receita maior. Você precisa ter um volume de receita para poder ter um resultado mês a mês ali que seja interessante, que tenha um alto retorno. Então, você tem que considerar que para os seus investimentos, você não tem somente a possibilidade de investir o seu capital, mas você tem a oportunidade de acessar um dinheiro mais barato do que o seu para poder viabilizar investimentos imobiliários, tá? Então, fique sabendo disso, você pode, e com conhecimento, sabendo ali estruturar o investimento, ele vai gerar receita suficiente para se pagar com o tempo. E o que eu te recomendo para você começar é o quê? Faz uma simulação de um valor, um determinado valor para algum imóvel, seja pensando que você vai construir ou que você vai comprar de uma construtora. Imagina o preço que esse imóvel vai custar, você faz uma simulação, você vai ter o preço da parcela desse financiamento, e aí você vai ao mercado e pesquisa por quanto está sendo alugado esse imóvel, tá? Por exemplo, um imóvel de temporada, quanto está saindo a diária desse imóvel todos os meses? Qual é a taxa de ocupação desse imóvel todos os meses? Por exemplo, você tem um imóvel que está sendo alugado a R$200 por dia, vezes 30 dias dá R$6.000. Se a taxa de ocupação é 80%, ele vai sobrar aí líquido dos 6.000, você abate os 6.000, tira 80%, vai dar 4.800, né? Tira R$1.200. Então 4.800 é a receita líquida ali da geração de receita dele descontada a taxa de ocupação. Aí você tira conta de energia, IPTU, todos os custos do imóvel, que quando você aluga por temporada, você assume todas essas despesas e você vai ver quanto que vai sobrar ali na última linha. Pega esse valor, compara com o valor da parcela do financiamento, você vai entender se é o suficiente, se esse imóvel vai gerar mais receita, que vá cobrir essa parcela do que você está comprometendo. E além disso, você pode também fazer a conta de uma construção, depois de pronta essa construção, quanto de receita ela vai gerar e qual valor de financiamento você tem. Então, para começar, você fazendo essa análise aí, já vai te dar um bom parâmetro do que significa trabalhar com o dinheiro do banco.
funding tem, o que falta mais são investidores com esse conhecimento para poder utilizar esse recurso e viabilizar moradia. Porque lembra, existe dois tipos de pessoa: aqui paga aluguel e aqui é investidor e que coloca esse imóvel para alugar. Então, que você esteja do lado que viabiliza a unidade, que investe no mercado imobiliário e aluga os imóveis, para que você consiga aí formar patrimônio e renda, e sabendo que existe como alavancar o seu patrimônio utilizando financiamento para viabilizar os seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreve e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!